Olá, tudo bem? Se você já se perguntou como descrever o mundo em russo com toda aquela beleza e precisão, chegou ao lugar certo. Hoje a gente vai desvendar exatamente isso de um jeito bem simples e prático. Vamos lá? E aí, como é que a gente descreve o mundo em russo? Olha, não é como no português, onde bonito é sempre bonito. Em russo, as palavras meio que conversam umas com as outras. É como se fosse um quebra-cabeça, sabe? Um quebra-cabeça lógico que, quando a gente monta, tudo se encaixa de um jeito incrível. E para a gente conseguir montar esse quebra-cabeça, nosso caminho vai ser este aqui. Primeiro, a regra de ouro, que é a base de tudo. Depois, vamos ver a concordância na prática, passar por umas regrinhas especiais de ortografia e, para fechar, colocar tudo em prática com um vocabulário bem útil. Então, vamos lá para a primeira parte. A regra de ouro. Pensa assim, se tem uma coisa que precisa ficar bem clara, é essa. É tipo a chave mestra que vai abrir a porta para usar todos os adjetivos em russo do jeito certo. E essa chave mestra tem um nome, concordância. Em russo se diz saglassovanie. Vamos treinar a pronúncia juntos devagar. Soglassovanie. A ideia é que um adjetivo em russo não é uma palavra fixa, sabe? Ele é meio que um camaleão. Ele muda a terminação para combinar direitinho com o gênero e o número do substantivo que ele está descrevendo. Ok, mas de onde a gente começa a mudar esse adjetivo camaleão? Bom, o ponto de partida é sempre a forma que a gente encontra no dicionário. E essa forma é sempre a masculina singular. É a forma base, o padrão. Certo, agora que a gente já entendeu a teoria, vamos para a parte mais legal. Ver isso tudo funcionando na prática. Vamos mergulhar em como as terminações mudam de verdade para combinar com cada gênero e também com o plural. Essa tabela aqui organiza tudo de um jeito bem visual. Uma dica de ouro é reparar na pergunta que a gente faz para cada gênero. Para saber qual adjetivo usar para uma palavra masculina, a pergunta é kakoi. Para feminina, kakaya. Para neutra, kakoye. E para o plural, kakie. Essas perguntas são a nossa cola. Elas já entregam a terminação que o adjetivo vai ter. Vamos ver os exemplos que fica mais fácil. Vamos começar pelo masculino. A palavra dom, que significa casa, é masculina em russo. Então, para dizer casa bonita, a gente pega o adjetivo e coloca a terminação masculina, que é i. Fica assim. Krasivý dom. Vamos pronunciar? Krasivý dom. Viu só? O i ali no final está combinando direitinho com dom. Agora, olha que legal que acontece com uma palavra feminina. Kvartira, que é apartamento, é feminina. A gente mantém a mesma raiz para bonito, mas a terminação, essa muda, vira aia. E o resultado é krasivaya kvartira. Presta atenção na pronúncia. Krasivaya kvartira. É essa conversa entre as palavras. Para fechar o singular, falta o neutro. A palavra platya, que quer dizer vestido, é neutra. Adivinha o que acontece? A terminação muda de novo, agora para oye. Então fica krasive platye. Pronunciando krasivoye platye. O padrão começa a ficar bem claro agora, né? E quando a gente vai para o plural, tem uma boa notícia. A vida fica mais simples. Não importa mais se o substantivo original era masculino, feminino ou neutro. Por exemplo, glazá, olhos, é plural. Aí a gente usa a terminação de plural como ie. Para dizer olhos azuis fica galubie glazá. Escuta só, golubie glazá. O adjetivo só se preocupa em combinar com o número. Beleza, a regra principal já está na mão. Mas como em toda língua, tem os detalhes, né? Agora a gente vai ver duas regrinhas especiais. Não se preocupe, não é nada de outro mundo, mas são super importantes para soar mais natural. Elas têm a ver com som e com a sílaba tônica. A primeira é uma regra de ortografia, mas que na verdade existe por causa do som. Funciona assim. Depois de algumas consoantes específicas, essas 7 que estão aí, a terminação ui, que a gente viu, vira i. Por quê? Simplesmente porque fica mais fácil de falar, o som flui melhor. Um exemplo clássico é bom, que é haroshi, com i no final. Agora, a segunda regra especial tem a ver com algo fundamental em russo, a sílaba tônica. Onde a gente coloca a força na hora de pronunciar a palavra, muda tudo. E com os adjetivos masculinos acontece uma coisa curiosa. Se a sílaba tônica cair justamente na terminação, ela deixa de ser iê e vira oi. Vamos ouvir como isso funciona? Temos aqui 2 exemplos perfeitos para isso. Escuta bem onde está a força da pronúncia. Para grande, a gente fala balishoi. Vamos lá? Balishoi. A gente fala ao final com mais força, né? O mesmo com azul, claro. Goluboi. Goluboi. É a sílaba tônica no final que puxa essa terminação oi.
Ok, regras entendidas. Agora é hora de botar a mão na massa e praticar. E um jeito ótimo de fixar vocabulário novo é aprender palavras opostas. A gente vai ver alguns pares que são super úteis no dia a dia. Vamos começar com o básico, bom e mal. Para bom dizemos хороший. Repara que a terminação é i, por causa daquela regra de ortografia que a gente viu, lembra? E o oposto, mal, é плохой. Aqui a gente já vê a outra regra. A sílaba tônica está no final, плохой, então a terminação vira oi. Próximo par, grande e pequeno. Grande a gente já conhece, большой, большой, com a força no final. Já o contrário, pequeno, é маленький. Ouve bem a diferença da sílaba tônica. Большой contra маленький. Na segunda, a força está no começo. Repetir em voz alta ajuda muito a pegar essa diferença. Agora um par super útil para quando for fazer compras. Caro se diz дорогой, дорогой. De novo com aquele oi tônico. E barato, que é o que a gente gosta, é дешевый, дешевый. Outro par bem comum, novo e velho. Novo é новый, новый. E velho é старый, старый. Percebeu uma coisa? Nesses dois, a sílaba tônica está no começo, não no final. Por isso a gente volta para a terminação padrão, a ri. E para fechar, nossa lista de opostos inteligente, que é umnej, umeni. E o contrário, bobo ou tolo, é glupi, G-L-U-P-I. De novo, terminação padrão, porque a força da pronúncia está no começo da palavra. Então, para a gente resumir tudo, o processo mental é sempre esse em 3 passinhos bem simples. Primeiro, a gente olha para o substantivo e identifica o gênero e o número dele. Segundo, escolhe o adjetivo que quer usar. E terceiro, e mais importante, a gente ajusta o finalzinho do adjetivo para ele conversar com o substantivo. É essa a lógica. Com essas ferramentas em mãos, a gente já consegue pintar o mundo com muito mais cores e detalhes em russo. A questão agora é: que tal começar a praticar e descrever o mundo ao redor com essa nova paleta de palavras? Porque no final das contas, o segredo é praticar sempre. É isso que vai fazer tudo ficar automático.